Graça e paz, em nome de Jesus. Preste atenção na mensagem que o Espírito Santo traz a você nessa oportunidade. Eu falo com você que quer ajudar alguém que está à beira da morte. Que às vezes você se olha e se vê incapacitado de ajudar alguém. Talvez o dogma e as liturgias religiosas tenham impedido a ação do Espírito Santo na tua vida. Você vê alguém aí na capa amarrado, impossibilitado, talvez pela incredulidade, e você se sente incapaz. Você tem um título de pastor, você tem um título de evangelista, mas nada disso tem dado a você a condição de você ajudar alguém, talvez um filho, um amigo. E a pior coisa é alguém se tornar inútil na obra de Deus. Mas eu trago aqui uma receita para você. Em primeiro lugar, quero que você abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual é a vontade de Jesus na tua vida? É que você creia, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O que acontece é que muitos não creem, se acham incapazes. A fé é tão pouca que não consegue mover a mão de Deus. Não é ousado ou ousada e os milagres não acontecem porque você segue muito a liturgia religiosa e não segue os conselhos de Deus, mas ouve sempre a voz do homem. Mas o Senhor diz assim: é Deus que opera. É através da direção do Espírito de Deus que acontecem as coisas. Mas você precisa crer, porque essa é a boa vontade do Senhor. Você vê na capa aí um homem amarrado, sendo dirigido e coordenado como se fosse uma marionete. Talvez por isso que você não consegue. Você vê pessoas sofrendo na internet. Você vê pessoas sofrendo dentro da tua família. E você não tem força, mesmo usando o nome de Jesus, de conseguir um milagre na vida de alguém. Claro, a pessoa tem que querer, tem que crer, mas também precisa da tua disposição, da tua ousadia, como eu quero trazer dois exemplos aqui, dois testemunhos, como muitos milagres, como muita coisa tem acontecido no meu ministério. Abre a tua Bíblia
no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 17 e 18, que diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Você precisa crer. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa capacidade vem a você que é igreja de Cristo. Essa promessa são para aqueles que seguem a Jesus, que são igreja de Jesus. Não é para outros. Mas você tem que ser ousado. Você vê tanta gente sofrendo e você se vê amarrado, impotente, sem poder se levantar e orar, determinando a vitória, expulsando o mal, a doença, os demônios, e isso independe de distância. Algum tempo atrás, uma seguidora do meu canal, como talvez você seja uma ou um, entrou em contato comigo e dizia: socorro, me ajuda, evangelista. Ela tinha um coágulo na cabeça, depois de passar meses no hospital internado, e o médico disse: não dá para operar esse coágulo, porque senão eu não posso dar garantia de vida a você. O coágulo estava espalhado no seu cérebro e não tinha como tirar de lá. Por favor, ora por mim. Eu fui tocado naquele momento a ajudar. Eu disse para ela: amanhã a senhora liga, a senhora entra em contato que eu vou orar pela senhora e Deus vai fazer a obra. Já com aquela convicção, no outro dia ela chorando porque sentia muita dor. E eu estava em consagração. Ela disse: irmão, eu estou aqui de joelho no meu quarto, na minha cama. Eu não posso ver claridade porque a dor é muito grande. E assim eu levantei uma oração e repreendi aquele mal em nome de Jesus, e aquele coágulo lhe saiu pelos ouvidos e pelo nariz, pelo poder do nome de Jesus. Então Deus já te deu capacidade, como deu a toda a igreja de Cristo. Hoje, já faz alguns anos, ela está curada para a honra e para a glória do Senhor. Recentemente, um amigo ligou para mim, gemendo muito, dizendo que estava sentindo uma dor aguda no peito, que não podia respirar. Por certo, era algum espírito de morte e queria parar o coração dele. E eu, na mesma hora, entrou em meu coração a misericórdia que Deus tem sempre com o ser humano que confia. E eu, de repente, dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me dizia assim: diz a ele aumentar o volume do celular, para ele ou qualquer pessoa ouça a tua oração. E assim ele fez. E o Espírito Santo continuava me orientando e dizia: diz a ele colocar agora o celular em cima do seu peito, onde está sentindo dor,
que eu vou fazer a obra. E assim foi feito. Nós começamos uma oração e eu via Deus descer sobre ele morando em um outro lugar, em outro bairro. E aí ele foi dizendo: a dor está passando, a dor está passando. E eu dava glórias a Deus pelo milagre, e assim Deus fechou a sepultura dessa pessoa. O que eu quero dizer a você? Que você é capaz. Você precisa fazer a diferença, você precisa ser ousado. Claro que a pessoa também tem que crer no milagre e no poder de Deus. E assim já fazem 20 dias e ele não sente mais nada. Está curado para a honra e glória de Jesus. Então a capacidade a você vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você tem um Deus no céu. Você tem um médico, um juiz, um advogado no céu. Geralmente, sempre foi assim, você se levanta para expulsar um demônio ou qualquer coisa, você recebe retaliação do inimigo. Por isso é preciso a pessoa crer em Deus, crer no milagre e querer se comprometer com o Senhor. Que muitas vezes nós oramos por pessoas, elas recebem a bênção, mas depois que estão abençoadas e curadas, elas voltam às suas práticas pecaminosas e não assumem diante de Deus a sua posição. Se você crê, a partir de hoje Deus vai te usar com coragem. Seja valente, porque se você não está dando frutos do Espírito, como a fé, você não está sendo útil no reino de Deus. Não seja só um religioso, seja um crente, igreja verdadeira, cheio de atitudes, que Deus quer te usar. Mas é preciso sair do meio dos dogmas, das liturgias religiosas. É como diz o apóstolo Paulo. Ele não consultou nem a carne nem o sangue para fazer a obra de Deus, nem para pregar. Seja independente e dependente somente do Espírito Santo de Deus, porque é preciso termos essa condição. Se você crê, a partir de hoje a tua vida muda. Você não vai ver só pessoas sofrendo, mas você vai ter atitudes de expulsar o mal da vida dela. Assim é o que eu trago a você nessa oportunidade, em nome de Jesus. Fica na paz e na graça. Amém.